Bom dia, gente. Tudo tranquilo? Estão me ouvindo? Boa. Fala. E aí? Oi, Bia, Messia, tudo bom? Arthur, fala Arthur. Stephanie tá aí. Bom dia, Bom Stephanie. dia. Larissa também, Patrick. Fala, Zac. Raleigh conseguiu entrar, né, Raleigh? Tava com dificuldade aí. Belezinha. Ei, vamos começar? Ó, deixa eu compartilhar com vocês aqui uma tela. Alguém fala para mim se dá para ver a tela aí, por favor? Dá pra ver. Beleza. Dá pra ver. Tranquilo. Vamos lá. Ver se eu consigo deixar o chat aberto aqui. Obrigado, Zac. Ó, gente, seguinte. Essas questões que eu trouxe hoje aqui não são somente questões de Enem, são questões do Enem, certo? Foram usadas no Enem, tá? Então, nada mais legítimo, né? Então, é o seguinte, a ideia aqui é vocês, tanto nas provas de vocês, Eduardo, mas a gente é de segundo ano. Sim, alguns vão fazer Enem, e quem não vai fazer, de qualquer forma, vai fazer por experiência, né? E quem não vai fazer, de qualquer forma, tem que estar treinando. A gente já tem que estar sempre prontos, né? Eu não lembro quem foi que disse isso, mas alguém já falou, famoso, já falou que sorte é exatamente o momento e a tua preparação para aquilo ali. Então, não é simplesmente um momento, eu dei sorte. Não, se você não estiver preparado para aquela situação, não adianta ter um momento, entendeu? Teve um momento aí onde eu fui chamado para um emprego onde eu precisava falar inglês. Você fala inglês? Não, não falo. Então, não adiantou, né? Então, o que acontece? A gente tem que estar sempre preparados. Aí, vamos lá. Para nós nos prepararmos para a leitura, a gente tem que entender que eu não posso simplesmente ver e tentar responder. Eu tenho que interpretar, eu tenho que usar o raciocínio lógico. Então, por exemplo, nessa primeira questão aqui, o que é que eu tenho aqui? Está na cara que eu tenho dois garotos que estão andando, certo? E eu sei que eles estão conversando porque tem um diálogo aqui. Pronto, aqui eu já sei. Beleza. Eu tenho duas opções, gente. Eu poderia ler o texto, tá? Ou eu poderia vir direto na pergunta aqui. E aí, qual seria o critério, um critério mais ou menos legal para que eu faça isso? Porque nada é 100%. Por exemplo, um dos critérios, tamanho do texto. Se o texto for grande, é interessante eu ir logo na pergunta, porque senão eu vou ter que ler o texto inteiro. Para ir na pergunta, eu vou esquecer algumas coisas do texto para poder voltar na pergunta. Entendeu aí? Então, perda de tempo. Certo? Como dizem alguns aí, perca de tempo. Mas não é perca, pelo amor de Deus, é perda. Certo? Então, o que acontece? Vamos lá. Eu vou usar com vocês agora o artifício de quê? De ir para a pergunta, certo? Por quê? O texto, ele é pequenininho. Eduardo, mas é o contrário do que você está dizendo. Não poderia ler o texto, não, já que ele é pequenininho? Poderia. Eu estou dizendo que eu só vou usar esse critério, entendeu? Mas você poderia. Vamos lá, então. Eu vou usar o critério de começar com a pergunta. Vocês vão entender por quê. No Cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que o quê? Gente, olha só. Quando vocês forem pegar as 5 alternativas de qualquer prova, tem uma coisa que você pode fazer. Separar em grupos. Como assim? Por exemplo, se a letra A, letra E, letra C, A, C e E, se elas estiverem falando no mesmo tema, então eu separo elas da letra B e da letra D. A letra B e a letra D estão falando de um outro tema, outro assunto? Não, não é nesse sentido, mas com outro aspecto. Eu vou mostrar na prática aqui para vocês. Preste atenção. A letra A, por exemplo, olha Arthur, se aposente prematuramente. Aí, quando Arthur leu, ok, beleza, não passou nada. Só que quando ele lê a segunda, olha só, amadureça precocemente. Espera aí, tem alguma coisa estranha aqui, porque se aposente prematuramente. Está pedindo para se aposentar antes do tempo. Amadureça precocemente, amadurecer antes do tempo. Peraí, essas duas estão sugerindo que a gente deve adiantar as coisas.
Estão compreendendo até agora? Aí você vem aqui na letra C, estude aplicadamente. Não, isso aqui não tem nada a ver com adiantar as coisas, é a forma como você deve estudar. Então, já não coloco no mesmo grupo. Letra D, se forme rapidamente. Se forme rapidamente. Não, também a maneira... Não é a maneira que eu devo me formar. Não, acho que aqui, se forme rapidamente, ou seja, para eu adiantar as coisas. Ah, então não é igual a letra C, é igual a letra A e B. Ó, se forme rapidamente, ou seja, adiante as coisas. Então, eu já descobri até agora 3 alternativas que falam sobre você adiantar as coisas. Certo? Aí vem a letra E. Ouça atentamente. Ouvir atentamente não tem nada a ver com adiantar. É a maneira como eu vou ouvir. Ah, então eu saquei o que o Eduardo está querendo dizer. A letra A, a letra B e a letra D dão uma ideia de que você deve adiantar as coisas da vida, certo? E a letra C e a letra E estão dizendo como você deve fazer essas coisas aí. Por exemplo, estude aplicadamente, estude de forma aplicada. Ouça atentamente, ouça de forma atenta. É como eu devo ouvir, como eu devo estudar. Então, eu separei em 2 grupos. Letra C e D estão dando a ideia de como eu devo fazer uma coisa. Letra A, B e... Eu falei C e D, foi? Desculpa, C e E. E a letra A, B e D estão dando a ideia de que eu devo adiantar as coisas. Aí eu venho para o texto. Quando eu venho para o texto, olha o que acontece aqui. Ó. Quando eu tinha 5 anos, todo mundo me dizia para ser um grande garoto. Um garoto grande. Certo? Ou seja, adiantar as coisas. Na segunda linha, quando eu tinha 10 anos, eles me diziam que eu deveria, should, a gente vê esse assunto, né? Should, verbo modais. Que eu deveria ser mais maduro. Opa, peraí. Opa. Então, tá na cara que ele tá mostrando aqui sobre adiantar as coisas. Aí você tá com aquele receio, você lê mais um pouquinho. Agora eles dizem que é hora de agir como um adulto. Ah, peraí. Tá adiantando tudo aqui. Então tá na cara, gente, que tem a ver ou com a A, ou com a B, ou com a letra D. Adiantar as coisas. Aí você tá com aquele receio ainda, você lê o resto, você vem aqui, ó. At this rate, o Eduardo, o que é at this rate? Deixa eu passar, vamos para o que interessa. I'll be eligible for Social Security. Eu estarei apto ao seguro social, que é a aposentadoria deles. Antes mesmo de me graduar no high school. Seria high school? É o ensino médio. Então ele está dizendo, olha, desse jeito, se eu for adiantar tudo, eu vou estar me aposentando antes de terminar o ensino médio. Então está na cara que o texto inteiro está falando sobre o quê? Você adiantar as coisas. Aí vamos lá. Poderia ser letra A, se aposente prematuramente? Não. Por quê? Porque o texto não está falando só sobre aposentadoria. Aposentadoria seria somente um dos tópicos de você adiantar a vida. Amadureça precocemente? Pode ser. Vamos ver a outra? Se forme rapidamente. Ó, se formar aqui, ó, tá vendo? Graduate. Se formar também são um dos tópicos. Quer dizer, são 5 tópicos que ele tem aí no texto. Então, está na cara que é o quê? Amadureça precocemente. Por quê? Porque envolve tudo isso que eu falei. Entendeu aí? At this rate quer dizer desse jeito, dessa forma, nessa pisada, que ele está dizendo isso, né? Ó, nessa pisada, eu vou acabar me aposentando antes mesmo de me graduar, certo? No high school. Beleza? E aí, alguma dúvida, gente? Digam-me aí se tem dúvidas. Entenderam direitinho? Não, nenhuma. Alguém mais? Alguém tem alguma coisa a falar? Isaac não tem nenhuma dúvida aí. Stephanie, Clara, Messi, vejam aí. Certo? Vou continuar. Lá vou eu. Questão número 2. Gente, questão número 2. Beleza, Rália, tudo bom, Rália? Questão número 2. Gente, eu tenho um texto um pouco maior aí. Por quê? Esse texto aqui é dividido em texto 1 e texto 2, ó, que termina só aqui. Ó. Tá vendo? Aí vamos lá. Aí entra exatamente aquilo que eu falei no primeiro texto, né? Ó, se o texto é grande, dê preferência por
verificar logo a questão, certo? Ô Eduardo, mas eu poderia ver pelo menos o título? Gente, você pode ver o texto inteiro. Quem vai julgar se vai perder tempo ou não é você. Agora, sim, você poderia ver o título, porque o título já vai ajudar a ter ideia do que é o texto, né? Então ele diz aqui, ó, A free world-class education for anyone, anywhere. O que é que ele está dizendo aqui, ó? Uma educação world-class, de classe mundial, ou seja, de nível mundial. Free, livre. Aí você diz, Eduardo, esse livre é de graça, é? Esse livre é de graça. Mas não poderia ser livre no sentido de uma educação livre, sem amarras, sem ser aquela coisa ali, sabe? Antiquada, uma educação mais livre. Poderia. Ah, então é melhor interpretar das duas formas, né? Ok, sem problema. Depois vocês vão descobrir, certo? Então vamos pegar aqui o texto. Você já sabe que está falando de educação para todo mundo aí, né? Mundial, a nível mundial. Aí olha só, com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Bom, aquela coisa, a internet oferece um serviço, você pode chegar e reclamar ou elogiar, né? Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro, então ele já deixa bem claro. Tem um site aí que tem a ver com a educação que é divulgado no primeiro. No segundo parágrafo, aí a pessoa vai dar a opinião dela. Entendeu? Bom, então, no segundo texto, existe a apresentação da intenção do autor. Né? O que é que ele, qual a intenção dele, né? O que é que ele fala? Então, tecnicamente, eu poderia ler só o segundo, né? Tá entendendo aí? Já me pouparia tempo. Aí observa bem, vamos ler as letras aqui? Olha só. Imagine, Stephanie, você está lendo aqui, ó. Elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica. Aí você lê a segunda. Reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação. Aí você lê a terceira. Chamar a atenção das pessoas influentes para o significado da educação. Gente, quando Stephanie lê a quarta, destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Que ela chega na quinta, ela percebe uma coisa. Ó, criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Isso é ler de forma crítica, porque o que Stephanie percebeu foi o seguinte: Eduardo, peraí, eu estou percebendo que a letra A é um elogio, a letra B também é um elogio, a letra C também é um elogio, é sempre falando bem, ó. E a letra D também é um elogio. Mas eu percebi que a letra E é a única que é crítica. Ah, então a gente vai separar o quê? Em dois grupos. As quatro primeiras letras são elogios e a letra E, a única que é uma crítica. Ah, então quer dizer que a letra E seria a correta? Não necessariamente. Porém, olha como é bom separar em grupo. Ó. Por quê? Se aqui no segundo texto, aqui, ó, se ele tiver elogiando, então a gente vai ter um trabalhinho um pouco maior, que a gente pode ser letra A, pode ser letra B, C ou D. Mas se ele estiver criticando, obviamente só pode ser o quê, Stephanie? Letra E. Então eu já vou ali no texto vendo o seguinte: criticou, eu vou marcar a letra E. É a única que critica. Entenderam aí? Aí vamos lá então. Olha o que ele diz aqui no texto. I didn't have a problem with Khan Academy. Ó, eu não tinha problemas com a Academia Khan, com o site deles, né? Que é uma academia por meio da internet. Certo? Só que olha o que ele diz aqui, eu não tinha problemas. Aí você diz, ah, então pronto, ele não tinha problemas. Beleza. Sim, até muito recentemente. Eu não tive problemas até recentemente. Ah, então agora eu tenho, né? Entenderam aí? Aí ele começa. For me, the problem is the way Khan Academy is being promoted. Opa! Para mim, o problema é na maneira que a Academia Khan está sendo promovida, ou seja, está sendo propagada. Ah, já tem uma crítica aqui. Aí a gente vai ler um pouquinho mais, só para a gente ir buscando críticas, né? Aí, ó, a maneira como a mídia vê, né, essa plataforma como educação revolucionária. Ele está dizendo que é um problema a maneira como a mídia vê, ou seja, ele não está concordando. Aí ele diz aqui, a maneira como as pessoas com poder e dinheiro veem a educação como um simples
set and get. Aí eu pergunto, Arthur, você saberia me dizer, não é para pesquisar nem para ficar tentando, você saberia me dizer de cara o que é set and get? Não. Ótimo. Gente, será que eu precisaria saber o que é para poder criticar? Eu preciso saber o que é uma coisa para eu poder criticar? A gente usa muito essa frase, tipo assim, olha, você nem conhece a situação e já está criticando, né? Verdade. Olha o que eu estou dizendo agora, viu, gente? Olha o que eu vou dizer agora. Presta atenção que isso é para a vida inteira. É verdade, você não pode julgar uma situação simplesmente porque alguém disse, porque você viu metade dela, né? Sei lá, na mídia. Isso é uma verdade. Porém, não necessariamente você tem que saber de toda a situação para que você forme o teu, pelo menos, pré-julgamento. O que é que eu chamo de pré-julgamento? Você não vai condenar, mas você vai dizer assim, peraí, baseado nessa pista, baseado nessa outra pista, baseado nessa outra pista aqui, eu acho que fulano é culpado. Mas eu não vou condenar, porque eu preciso saber do todo. Mas isso me leva a crer que ele é culpado. Pode ser que tenha algum desvio no meio do caminho. Compreenderam a diferença aí? Uma coisa é julgar, né? Condenar. Outra coisa é você. Rapaz, pelo que eu vi aqui, eu acho que fulano é culpado sei lá, qualquer coisa aí. Certo? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Ó, quando ele diz aqui, ele está criticando o tempo todo, ele continua criticando, ele diz assim, ó, Messi, ele diz assim, ó, a maneira como as pessoas com dinheiro e poder veem a educação como simples, está na cara que esse simples é uma pista para eu dizer que ele está criticando. Porque ele não está querendo dizer assim, ó, Arthur, você é uma pessoa tão simples, admiro você. Não, ele está vindo de um monte de crítica. Então, eu estou criticando Arthur. Arthur, cara, você tem que melhorar nisso, nisso, naquilo outro. Você é muito simples. Arthur, isso não vai soar claramente como uma crítica? Vai. Vai. Entendeu? Então, quando ele diz aqui, as pessoas, a maneira, uma coisa que preocupa ele, a maneira como as pessoas de poder e dinheiro veem a educação como simples, set and get. Então, você já sabe que set and get é uma coisa ruim. Aliás, a maneira como eles veem, certo? É uma crítica. Aí daqui a pouco eu digo o que é. Bom, e aí ele continua só dizendo que ensinar e aprender, aliás, ensinar é falar e aprender é ouvir. Aí ele começa ele continua dizendo aqui, né, que a academia Khan, ela é muito mais eficiente do que as aulas normais. Aí você diz, eu entendo que está elogiando, calma. A Khan Academy, ela faz melhor, faz isso melhor, ou seja, trabalha melhor essa questão de fazer com que essas aulas online sejam melhores do que a aula presencial, né? Mas olha o que ele coloca aqui depois, ó. Mas os verdadeiros educadores, certo? Ó, a verdadeira educação, tá vendo aqui, ó? Não quer, tô resumindo aqui, tá? Não quer que essas coisas melhorem. Aliás, não quer fazer essas coisas de forma melhor. Nós é que fazemos essas coisas de forma melhor. Então, o que ele está dizendo aqui basicamente é: olha, por mais que tenha intenção, quem faz essas plataformas funcionarem somos nós, não é a plataforma em si. Entendeu aí? Então, não é a Khan Academy que vai fazer ficar melhor. É cada indivíduo. Por exemplo, Zach é um cara estudioso, certo? Vamos pegar aqui, vou usar aqui Arthur como exemplo, Arthur, mas é só exemplo. Arthur, ele não gosta de estudar online, ele tem preguiça de estudar online, ele prefere presencial. Quem é que está fazendo o Zac aprender? É ele. Quem é que está fazendo Arthur não aprender? É ele, porque ele não presta atenção na aula, já que ele não gosta de aula online, tá entendendo? Então, é isso que ele está dizendo. Então, em momento algum, ele está elogiando a Khan Academy. Ele está dizendo que, no final das contas, quem faz isso funcionar ou não somos nós. Então, é uma crítica, gente. Está na cara, certo? Eduardo, mas a gente precisaria ler isso tudinho aqui? Não, eu só li para vocês conhecerem o vocabulário também. Bastava ler um pouquinho e vocês iriam ver que tem crítica aqui no meio. Entenderam aí? E aí eu marco a letra E.
Aí vamos lá. Eita, Eduardo, a gente nem precisou ir para a primeira parte do texto, né? Vamos só ver, conhecer o que a primeira parte do texto diz e eu digo que é sit and get. Ó, primeira coisa que ficou, esse free seria de graça ou seria livre no sentido de uma educação ampla, né? Vamos ver. Ó, aqui diz o seguinte, a Academia Khan é uma organização numa missão, certo? We're not for profit ou a non-profit, tá? Quer dizer o seguinte, não somos nós somos uma instituição sem fins lucrativos, com o goal, o objetivo de mudar a educação para melhor. Uma curiosidade, goal, quem aqui joga futebol de videogame? Eu já joguei muitas vezes. Pronto, lá você vai ver o gol, não vai? É, desse jeito É mesmo. desse jeito. Aí olha que coisa interessante, gente. Por que que gol de futebol é o, né, gol de futebol é goal aqui? E no português é G-O-L, né? Porque goal quer dizer objetivo. E o objetivo do jogador é chutar lá dentro e fazer uma pontuação. Então, o goal não é a trave é a trave, é o objeto. Goal é a meta, certo? Por isso que em português você também pode dizer: o meu goal é fazer a empresa crescer, ou seja, minha meta, meu alvo. Entendeu aí? Então, o que é que acontece? Eduardo, mas ninguém fala isso não. Tá, gente, no dia a dia ninguém fala, mas em empresas pode-se falar, entendeu? É uma palavra menos usada no português, mas só para vocês entenderem que goal quer dizer isso. Por isso que tem o nome goal que vem do inglês, certo? Aí vamos lá. O objetivo é uma educação melhor, certo? Cadê? E nós provemos o quê? Como é que eles dão essa educação? Provendo, ó, a free world class education anyone, anywhere, que a gente já sabe o que é, né? Uma educação livre para todo mundo. Só que olha o que ele diz aqui, ó. Todos os recursos do site estão disponíveis para todo mundo. Beleza. E ele diz, ó, os materiais da Academia Khan e os recursos estão disponíveis para você completamente free of charge, livre de encargos. Ou seja, é livre no sentido de quê? De dinheiro. Então, realmente falando de dinheiro, né? Só que aí eu percebi o seguinte, que Stephanie falou aqui, ó, na minha mente, né? Porque ela não está aqui, então ela falou na minha mente aqui, ela falou assim: peraí, Eduardo, peraí, tem uma coisa. Eu não sei o que é charge. Como é que eu ia adivinhar que isso aqui é encargo? Se eu soubesse que era encargo, tudo bem, mas eu não sei. Como é que eu vou adivinhar? Então, eu continuo na mesma dúvida. Aí eu vou e pergunto, presta atenção, precisou dessa informação para resolver? Não. Então, nas últimas, você saiu da prova sem saber se era livre no sentido de dinheiro ou livre no sentido de amplitude, porém, você resolveu a sua questão. Entenderam aí? A ideia, gente, é você não perder tempo com dúvida que não vai precisar. Então, nas últimas, não importa se você saiu sabendo que era o free. Entendeu aí? Beleza? Vamos lá. Questão número 3. Olha só, gente. Lava May. Aí você diz que nome estranho. Bom, você vai ler um pouquinho mais, né? Aí você vai ler aqui, tem assim, ó. Creating showers on wheels for the homeless. Criando banhos. Aí olha só, ó, Halia, em rodas, sobre rodas, para os sem teto. Aí, eu tenho certeza que Halia, se ela tivesse que dizer assim, Eduardo, dessas três partes, eu estou separando a frase em três partes: banhos, rodas e sem teto. Eu tenho certeza que se eu dissesse, Halia, das três palavras, qual você não iria conectar aí? Qual você não iria entender? Não no sentido de tradução, mas assim, o que é que tem a ver com a frase? Qual dessas três palavras? Eu tenho certeza que ela diria, olha, shower e homeless, eu com certeza faria uma ligação, que é banho para os sem teto. Agora, em rodas? Por que em rodas? Talvez essa fosse a única dúvida. Aí o que é que você vai fazer? Você escolheu se você quis ler o texto primeiro ou se você quis a pergunta primeiro. Eu vou na pergunta. Olha só, a relação dos vocábulos shower, bus e homeless no texto refere-se a
Gente, aqui já entregou tudo. A relação entre banho, ônibus e sem teto. Qual é a relação? Óbvio. Olha só. Banho para os sem teto. Em rodas. Ah, esse banho vai ser onde? No ônibus. Então é muito fácil de você entender. É um banho onde eles vão levar um ônibus, né? Adaptado com chuveiro para os sem teto, porque eles não têm onde tomar banho, não têm onde ficar. Entendeu aí? Então ficou muito óbvio. Aí você vem aqui na letra A. Empregar moradores de rua em lava-jatos para ônibus. Tem nada a ver isso aqui, gente. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. Ah, já ficou, né, melhorzinho. Comissionar sem teto para dirigir os ônibus da cidade. Gente, ô Eduardo, o que danado é comissionar? Pessoal, isso não importa não. Eu vou dizer a vocês o que é, certo? Mas vocês já entenderam, porque é o seguinte, ó. Tá na cara que é comissionar sem teto para dirigir os ônibus. Colocar os sem teto para dirigirem os ônibus da cidade. O que é que isso tem a ver com dar banho? E comissionar é você dar um emprego, dar uma função específica para alguém. Entendeu? Por isso que existem os cargos comissionados. D. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Ô Eduardo, essa aqui não poderia não? Gente, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Isso aí vai fazer, tem a ver com banho para sem teto. Primeiro, tem banheiros, não tem nada a ver diretamente com banho. Segundo, nos ônibus municipais não tem nada a ver com sem teto. O ônibus é para todo mundo. Então morre. Aí vem a letra E. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. O Eduardo, essa letra E. Se os ônibus tiverem sido adaptados para banho, não seria essa, não? Gente, primeiro, ele não fala que é para banho, mas você poderia sim pensar, não, vai que ele está dando a entender. Não tem problema. E esse 2.000 aqui, você vai tirar de onde? Ah, então peraí, Eduardo, deixa eu conferir onde é que tem 2.000 aqui no texto. Quando você chega aqui, ó, 2.000, ó, 2.000, a expectativa, ó, é de que existam 2.000 banhos por semana para esse público aí. Então não tem nada a ver com abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. E haja ônibus, viu? Já pensou? 2.000 moradores. E aí é claro que só pode ser letra o quê, gente? Letra B. Ó, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de ônibus de rua. Onde? É óbvio que é nos ônibus que eles estão adaptando. Entenderam aí? Então, gente, não é difícil. É você ler com técnica, você começar. Ah, peraí, eu vou ler com um raciocínio lógico, certo? Aí vem a questão número 4. Observa bem. Questão número 4. How do you turn this thing on? É uma pergunta, não é? Certo. Vejam bem. No cartoon, o estudante faz uma pergunta. Turn this thing on. Certo? Por quê? Porque ele suspeita que o colega está com seu material por engano, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, desconfiar que o livro levado é de outra matéria, entender como desliga a postura do colega, desconhecer como usar um livro impresso. Gente, eita, Eduardo, como é que eu posso saber isso aqui? Eu não sei o que é turn this thing on. Peraí, alguém está falando no chat aqui. Vamos ver, Isaac, vamos ver. Ó, ele pergunta o seguinte: how do you, como você, opa, isso aqui vocês sabem. How do you, que é uma coisa muito básica. How do you, como você, o quê? Ah, só pode ser o quê? Como você faz alguma coisa, certo? Ah, Eduardo, mas eu não sei o que é essa coisa. Fazer alguma coisa. Mas é o quê? O que é essa coisa aí? Aqui seria turn this thing on, seria como é que você liga isso aqui, essa coisa. Como é que se liga essa coisa? Ah, Eduardo, mas eu não sabia que turn this thing on seria ligar essa coisa. Como é que eu ia adivinhar? É isso que eu estou dizendo a vocês. Ó, no mínimo você vai interpretar como você faz alguma coisa. Concordam? Certo? Como você faz alguma coisa, ou seja, como você desliga, como você faz isso, como faz aquilo. Aí você vem para cá. Suspeitar que o colega está com seu material é algo que cabe com essa pergunta aqui?
como é que você faz tal coisa? Não, a suspeita não é uma pergunta. Entendeu? Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Como você faz isso? O que é que isso tem a ver com duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno? Isso não é uma pergunta também. Isso é uma frase, inclusive, afirmativa, né? Se você fosse dizer para o seu colega. Eu duvido que você faça isso. Letra C. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Olha o que ele está perguntando. Como você faz tal coisa? Faz é na cabeça de vocês. Supondo que vocês soubessem que a frase seria como você liga essa coisa, né? Desconfiar que o livro é levado de outra matéria. Ei, colega, como é que você faz tal coisa? Ele tá querendo tirar uma dúvida. Tá na cara que ele está querendo aprender alguma coisa. Como é que você faz isso? Entendeu? Entender como desliga. Ah, Eduardo, entender como desliga alguma coisa poderia ser uma dúvida. Sim, mas a postura do colega tem nada a ver. E aí a letra é desconhecer como usar um livro impresso. Por quê? Está com o livro na mão, e aqui é uma crítica exatamente a essa tecnologia, né, que a gente tem tanto que você não sabe usar coisas triviais, né, que são do dia a dia, inclusive. Por quê? Porque para ele tudo é no tablet, enfim, no eletrônico, né? Então, ele está com o livro na mão e ele pergunta, como é que faz tal coisa aqui? Relacionado ao livro, ou seja, como é que se usa esse livro aqui? Como é que liga isso aqui? Entendeu aí? Porque ele achava que era eletrônico, de tão acostumado com tecnologia que ele está. Certo? Tá vendo que não é difícil? Aí vem aqui, ó, a última aqui. Questão 5. Well, here it is. Ó, bem, aqui está o chá, né? Aí, the season that I hate. Aí ela tá dando um chá, né, para outra, ela diz, aqui está. A season que eu odeio, a temporada que eu odeio. Todo mundo aqui assiste série. Aí sabe que usa essa palavra season, certo? Come on, Annie. Ah, que conversa, Annie. As crianças estão na escola. O ar está fresco. As folhas estão mudando. Olha o que ela está dizendo, o que a outra estava dizendo, né? Aí a primeira diz, eu não estou falando sobre outono, sua boba. Eu estou falando sobre futebol. Então, o que foi que houve aqui? Está na cara que uma estava falando de uma coisa, a outra entendeu outra. Então, nessa tira aqui, a comunicação entre as personagens fica comprometida em um determinado momento. Por quê? Porque as duas divergem de opinião sobre futebol? Não, tem nada a ver. As duas não estão falando de futebol, só uma. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra? Não. Uma das amigas ignora que o outono é temporada de futebol? Tem nada a ver. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata? Não está maltratando. As duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Exatamente isso. Uma pensa que a outra está falando de outra coisa, entendeu? A primeira está falando de uma coisa, a outra entende outra. Então elas atribuem sentidos diferentes à temporada. Certo? Óbvio que é essa aqui. Agora, o Eduardo, a velha pergunta. Mas se eu não soubesse o que era season? Sim, ia ser do mesmo jeito. Por quê? Você só não saberia traduzir, mas você entendeu claramente que uma está falando de uma coisa e a outra está falando de outra. Entenderam aí? E aí? Fácil, difícil, como é que foi? Fácil. Pronto. Então, tem dúvidas, gente? Não. Pronto. Então, simples, ok? É fácil de entender. Então, vou me despedindo de vocês e desejando uma ótima semana para vocês até a terça-feira que vem. Beleza? Tchauzinho. Tchau. Valeu. Vou desligar aqui.